Saudações, sou o professor Ted Anderson e sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Iremos lhe proporcionar conhecimento para que você saiba os seus direitos e os seus deveres. Aqui você encontrará informações pertinentes sobre as demandas da comunidade e as suas demandas. Discutiremos a cada semana um novo tema de interesse municipal, estadual, nacional e internacional. Venha comigo! Mantenha-se bem informado. Mande suas dúvidas e perguntas pelo WhatsApp 98 98557 0088 e nos acompanhe pelo Instagram, Programa Saudações. No YouTube, Programa Saudações com Ted Anderson. O programa de hoje será sobre lixo, resíduos sólidos. Qual é a responsabilidade dos prefeitos e dos empresários? Você aí de casa, tem responsabilidade? Saberá tudo no programa de hoje. O meu entrevistado, Ricardo Coutinho, já se encontra presente. Fique com a gente. Saudações. Meu convidado de hoje é professor, procurador municipal, doutor em Direito Ambiental, meu querido amigo Ricardo Coutinho. Seja bem-vindo, Ricardo. Primeiramente, Ricardo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta interessante sobre o nosso tema. A Lei 12.305 de 2010, especificamente a lei que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o que ela exige para o prefeito? E aí, para ficar bem claro para a população, na gestão do lixo, especificamente. Fique à vontade. Muito bem. Primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade de falar a respeito de um tema tão interessante e um tema tão atual como é a questão envolvendo os resíduos sólidos, né? O lixo. Né? E me vem à mente, logo, aquele oxímoro paronomástico lixo e luxo, que traduz perfeitamente nas palavras do poeta Augusto de Campos e do maranhense carnavalesco Joãozinho 30, que em 89, quem não lembra, do enredo da Beija-Flor. É verdade. Né? Ratos e urubus, deixem a minha fantasia. Indicando justamente esse paradoxo entre o lixo, uma coisa ligada à pobreza, a dejetos, e o luxo, que é a riqueza. Eu acho um tema muito interessante e com o advento dessa nova legislação surgem questões muito importantes, sobretudo para as gestões locais, para as prefeituras municipais. Fique à vontade. Vamos lá, qual seria, em sentido amplo, essa responsabilidade que a lei traz para o prefeito? O que é que o prefeito, assim, amplamente, num sentido bem genérico, o que é que o prefeito teria que fazer? Primeiro é importante a gente compreender que esse tema, ele inicia com a interpretação da própria Constituição, trazendo as competências dos municípios. E uma dessas competências faz parte da gestão dos resíduos sólidos. Então, os municípios têm responsabilidade pela gestão desse resíduo, pela coleta desse resíduo. Isso significa não apenas coletar, mas transportar e, por último, depositar em um local que a legislação fala em um ambiente adequado. E aí que entra a questão dos aterros sanitários, dos locais específicos que receptarão esse resíduo. Perfeitamente. Ricardo, essa pergunta é uma pergunta inicial, instigante. A gente sabe que vamos ainda esclarecer para você várias outras coisas sobre aterro, vamos falar mais ainda sobre responsabilidade, mas eu quero convidar você a ficar com a gente, acompanhe, aguarde um pouco, fique no intervalo e não esqueça, mande suas dúvidas e perguntas pelo WhatsApp, sempre 989-8557-0088. Fique com a gente, já retornaremos.
Saudações! Estamos de volta aqui no estúdio da Band, Canal 15, para falar sobre resíduos sólidos, o lixo, o famoso lixo. E está comigo meu querido amigo doutor Ricardo Coutinho. Vamos falar de responsabilidades do prefeito, responsabilidades dos empresários, dos cidadãos. Ricardo, meu irmão, eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Com relação aos empresários, qual seria a responsabilidade no que se refere, e aí eu vou falar amplamente, à gestão do lixo? Muito bem. A responsabilidade que traz a ideia de que cada um deve responder pelos atos, deve arcar com as consequências, isso se chama responsabilidade. Então a legislação traz a ideia de responsabilidade compartilhada. Ela reproduz o que a Constituição fala no seu artigo 225, que é dever de todos, o Estado, os empresários e toda a sociedade civil, de cuidar do meio ambiente. Então, a legislação traz alguns institutos interessantes, como, por exemplo, a logística reversa, né? Que significa... Claramente o que seria a logística reversa. É a ideia de você acompanhar o ciclo produtivo. Então, fabricantes, distribuidores, comerciantes, consumidores, todos devem arcar com a sua parcela de responsabilidade. No caso dos empresários, aquele que lucra, paga. É o princípio do poluidor pagador. Então, obviamente que a ideia de você comprar um computador vem consigo a responsabilidade de você descartar adequadamente. E a responsabilidade do empresário, a de receber aquela sucata de volta. A logística reversa significa o retorno do produto de consumo até as cadeias produtivas, comerciante, distribuidor, fabricante, importador. Perfeito, perfeitamente. Vamos falar ainda sobre o empresário, eu quero falar especificamente sobre aquele lixo que ele produz na empresa dele. Muito bem. Rapidinho, pode falar. A legislação, ela atribui à legislação local, veja, nós temos a legislação nacional, que é uma lei federal, a política nacional, mas que ela obriga aos prefeitos, às gestões municipais a aprovarem os seus planos de gestão integrada. Então, esse plano municipal de gestão integrada vai definir quais são as quantidades. Então, você observa que existem algumas legislações que trazem já alguns padrões, como, por exemplo, a de 200 litros por unidade. 2 sacos de 100 litros daquele saco por dia. No caso de comércio, há casos em que você trabalha com 2 metros cúbicos de resíduos. E se o empresário, então o empresário, Ricardo, ele já precisa ficar atento que o lixo dele é responsabilidade dele. E tem que elaborar o plano integrado do seu negócio. Então, o plano de gestão do seu negócio, do resíduo sólido, para aqueles considerados grandes geradores. Então, você tem um grande hotel, você tem um grande restaurante que produz esse resíduo acima do que a legislação considera como o resíduo comum. Então, ele é obrigado a dizer para onde vai cada um desses dejetos. O óleo de cozinha, né, o lixo orgânico, as embalagens plásticas, as garrafas, o vidro, enfim, cada produto tem que ter uma destinação correta. Perfeito. Então, vamos entender que há responsabilidades com relação a isso aos empresários. Mas eu gostaria de fazer um retorno à discussão do gestor municipal. Com relação ao gestor municipal, eu quero tratar sobre aterros sanitários, essa questão da responsabilidade. Em decorrência da lei, a gente sabe que há decisões judiciais nesse sentido. Você poderia esclarecer um pouco melhor essa discussão sobre responsabilidades e aterros sanitários? Claro. Vamos localizar o tema. No Brasil, em 2018, que foi o último censo, dados do IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada, no Brasil foram produzidas 79 milhões de toneladas de resíduos. Então é muita coisa. E numa sociedade de consumo crescente que nós vivemos, a tendência é crescer ainda mais. O mundo produziu 2 bilhões de toneladas de lixo anuais e a tendência é que esse valor cresça de 70% até 2050. Então é necessário que o gestor público se preocupe e o prefeito ele pode ser responsabilizado civil, criminalmente e administrativamente. Se não, tem as datas de acordo com o tamanho do município. Então, o município é obrigado a ter o plano integrado de gestão
até 31 de dezembro de 2020. Então já passou o tempo. São Luís, por exemplo, teve o seu plano publicado no dia 11 de dezembro de 2020. Os municípios que possuem acima de 100 mil habitantes devem apresentar as capitais e regiões metropolitanas devem acabar com os aterros ilegais, os lixões, até o dia 2 de agosto de 2021. Pronto. As cidades acima de 100 mil habitantes em 2 de agosto de 2022, as entre 50 mil e 100 mil, 2 de agosto de 2023, e os municípios menores de 50 mil habitantes em 2024. Então é preciso que o gestor esteja muito atento para essas datas, porque se ele continua com lixões abertos, ele pode ser responsabilizado nessas 3 esferas: criminal, administrativa e civilmente. A última data que você falou dos pequenos municípios até 2024, qual a data? 2 de agosto de 2024. 2 de agosto, ainda na gestão desses prefeitos que Exatamente. Aí estão, ainda na gestão. E mais um detalhe, Ted, é preciso que a gente articule a Política Nacional de Resíduos Sólidos com a Política Nacional de Saneamento Básico, ou, como eu gosto de dizer, saneamento ambiental, a Política Nacional de Recursos Hídricos e, sobretudo, a Política Nacional de Educação Ambiental. Perfeito. Porque é necessário que, por exemplo, uma coleta seletiva que você faz na sua residência, isso altera um hábito. Então é necessário que o cidadão participe e que haja uma mudança de vida, uma mudança de hábito. Veja, na minha casa, na casa de alguns amigos que eu conheço, já nós fazemos a coleta seletiva. E hoje eu não consigo mais entender como é que se mistura o lixo orgânico com embalagens de metal, embalagens plásticas. Então é um hábito que é saudável, é um hábito que é necessário para uma vida em sociedade. Ricardo, vamos lá. Eu ainda quero falar sobre responsabilidades. Seja um pouquinho mais específico com relação à tripla responsabilidade do prefeito nessa gestão aí que você nos trouxe, administrativa, criminal e civil. Especificamente, os prefeitos, e aí tem os prazos, então cada prefeito precisa observar qual é o seu prazo e já nessa gestão preparar todo esse plano, ter toda uma equipe para poder trabalhar. Agora me diga especificamente, no caso de não cumprimento. Olha, isso pode acarretar em improbidade administrativa, né, com repercussões em inelegibilidade, né, sem prejuízo de indenizações. Possivelmente, pelo que você está trazendo, então, reeleição. Já atrapalharia até a reeleição. Atrapalharia, com certeza. Fique à vontade. Por quê? Veja bem, não há nenhuma novidade aqui. A lei não traz uma novidade especificamente, porque a Constituição já previa isso. A lei de improbidade administrativa, no quesito patrimônio público, também abarcaria essa interpretação. E a lei, ela inova apenas quando altera a lei de crimes ambientais para trazer especificamente, lá na questão do crime de poluição, uma referência específica ao resíduo sólido. E é muito necessário que esses gestores estejam bem atentos, né? Porque uma vida saudável, a saúde da coletividade depende também da gestão do lixo. Perfeito. E nós temos que ficar atentos, porque nós estamos diante de uma pandemia, aumento de lixo, uma situação muito mais gritante, muito mais preocupante. Mas eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Pois e aí não. você mesmo que trouxe esse insight dessa pergunta. E com relação a você, cidadão, qual é a responsabilidade do nosso cidadão, do nosso ouvinte? Olha, todos nós temos responsabilidade com o meio ambiente. Eu acho que o cidadão ele tem que chamar para si essa responsabilidade e entender que ele precisa reformular os seus hábitos, se adequar às evoluções da própria humanidade, né? Então, fazer a coleta adequada do seu resíduo. O condomínio também pode passar a ter um plano de resíduos sólidos, né? A sua residência fazer uma coleta seletiva integrando as cooperativas de catadores, as associações de catadores, os carroceiros, porque essa lei proíbe o catador de ir até o aterro catar o lixo. Então é necessário que a sociedade compreenda que essas pessoas elas merecem também dignidade e tem um papel importante nessa tarefa de gerir o resíduo. E veja só, aquilo que é um produto de desejo, de consumo, amanhã se torna um lixo. Então é interessante ver como a gente lida com isso, como é que a nossa
O nosso psicológico lida com esses bens de consumo, né? E a partir de que momento você não tem mais responsabilidade sobre ele? Então você tem alguns produtos como, por exemplo, pilhas. Pneus, né? Que já existe uma legislação mais antiga, né? Existem algumas empresas que trabalham com tecnologia e que recepcionam isso, mas é preciso que isso se intensifique, é preciso que haja punição e fiscalização também. Ricardo, eu gostaria agora, para finalizar, com muita felicidade a sua participação, eu gostaria que você nos trouxesse, com relação ao tema, pontos de vista satisfatórios, coisa positiva. Eu sempre gosto de fazer isso no programa, trazer sobre o tema uma coisa assim, um olhar positivo para o futuro. Fale para o nosso telespectador. Eu primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre uma questão tão importante. E, olha, o gestor municipal tem que estar atento para a elaboração do seu plano integrado de gestão de resíduos sólidos, porque isso vai permitir que ele capte recursos, né, financiamentos, incentivos da União, incentivos das instituições financeiras da União, BNDES, por exemplo. Então é necessário que ele se adeque à legislação com a sua estrutura de Secretaria de Meio Ambiente, Conselhos de Meio Ambiente, Política Municipal de Meio Ambiente, Política de Resíduos Sólidos, para que ele possa ter condições de receber mais recursos, receber financiamentos, fazer cobrança de taxas, né? E cobrança pelo serviço de coleta. Então é necessário que haja critério, que haja parâmetros legais, estruturas de segurança jurídica, para que esse prefeito, para que esse gestor possa ter segurança de fazer a cobrança adequada, sem excessos, dentro da legalidade e, por que não, também chamar recursos para o seu município, garantindo uma qualidade de vida e um meio ambiente mais saudável. Perfeitamente. Eu agradeço a sua presença aqui, Ricardo. Certamente voltará em outras oportunidades. Existem muitos temas nessa área do direito ambiental. A gente sabe que você é um grande conhecedor dessa área do direito ambiental em todas as suas vertentes. E a gente certamente vai falar no futuro sobre praça, sobre o ambiente urbano, né? Não só sobre praça, mas como é que se desenvolve esse ambiente urbano. Agradecer demais a sua presença e fique com a gente, porque no próximo bloco é a hora de você participar, é a hora de você nos mandar as perguntas para a gente esclarecer, como a gente faz em todos os programas. Não esqueça chame a gente no WhatsApp 98 98557 0088, nos acompanhe pelo Instagram, Programa Saudações, e no YouTube, Programa Saudações com Ted Anderson. E ainda, para terminar, Ricardo, se você quiser dar as suas últimas palavrinhas, agradecer ao nosso público, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, agradecer a TED, a toda a produção e lembrar que esses prazos, eles dificilmente serão prorrogados, porque eles já vêm sendo prorrogados, então é necessário que a gente lute pelo meio ambiente mais saudável e que tenha hábitos também muito mais saudáveis e preocupados com o meio ambiente. O planeta agradece. Gente, fique comigo, já voltaremos. O próximo bloco é o seu bloco. Saudações. Estamos de volta agora para fazer o seu bloco, o seu programa. Vamos falar das discussões que nos enviaram pelo WhatsApp. Mas antes disso, eu gostaria de lhe passar o WhatsApp. Nos acompanhe, nos mande perguntas, nos mande sugestões de tema. Fiquem à vontade. 98 9 8557 0088. Nos acompanhe. Antes de começar a fazer
as respostas, as perguntas, debater sobre as indagações do WhatsApp, eu gostaria de fazer apenas uma reflexão sobre o tema de hoje. O tema de hoje, um tema interessantíssimo, discutimos o lixo, discutimos os resíduos sólidos e pensamos sobre as responsabilidades. Então, vamos lá, preciso chamar a atenção dos prefeitos municipais, os senhores devem ficar atentos aos prazos, o doutor Ricardo nos trouxe claramente, especificamente, quem são os prefeitos e quais são as responsabilidades com relação a eles. Os empresários, você também possui responsabilidade, a política reversa do lixo e, além disso, a responsabilidade que você produz no seu ambiente de trabalho, do lixo no seu ambiente de trabalho. Também há mais responsabilidades. Os condomínios também possuem responsabilidades. E mais, as pessoas possuem responsabilidades quanto a isso. Você, telespectador, fique atento, fique de olho. Mas agora vamos ao WhatsApp, vamos dialogar um pouco mais, as perguntas que nos foram enviadas. Por favor. Auxílio emergencial. Tive ou não direito? Tenho que devolver? É interessantíssimo esse tema que ainda está em voga, começou agora o pagamento da segunda etapa do auxílio emergencial. Vamos lembrar que ano passado tivemos auxílio emergencial em decorrência da pandemia. O que é o auxílio emergencial? O auxílio emergencial é aquele benefício do governo com relação a aquelas pessoas mais carentes para uma espécie de ajuda de custo, uma ajuda emergencial em decorrência da pandemia. Agora, o problema é que no ano passado, as pessoas ainda não entendiam e não sabiam quem poderia ou não receber o auxílio emergencial. Sabe-se que aquelas pessoas que possuíam trabalho e tinham uma renda superior a um determinado valor, não poderia ter recebido o auxílio emergencial. Esse ano, as regras já foram expostas, mais claramente. Então, com relação a isso, eu penso que as responsabilidades devem ser repensadas. Há vários casos, a gente tem observado, de pessoas, funcionários públicos e etc., que estão respondendo processos sobre isso. Procure um profissional capacitado para que ele possa fazer a sua defesa. Agora não, este ano as regras são mais claras. Então, nesse caso, efetivamente, fique atento. Se você não recebeu ano passado, não está aberta a possibilidade de você receber agora. Mas eu acho também um equívoco isso, porque às vezes esse ano você está, de fato, necessitando muito mais. Vamos lembrar, nós estamos aí ultrapassando mais que um ano de pandemia. Então, esse tema é um tema interessantíssimo que precisa ser analisado caso a caso. Vamos à segunda pergunta do WhatsApp. Doutor, me separei e o meu marido não paga pensão. Interessante, vamos lá. Primeira coisa, você certamente precisará procurar um profissional para lhe acompanhar e ver as peculiaridades do seu caso. Mas eu já vou trazer algumas informações para que você comece a entender. Primeiramente, você vivia e dependia integralmente do seu marido? Se você dependia, há uma espécie de responsabilidade em torno dessa questão. Vamos lembrar, há filhos, então efetivamente a responsabilidade é objetiva. Ele precisa custear com parte dessa renda, com parte da sua renda, custear essa manutenção do seu filho. E você pode ou não receber. Então você precisa claramente procurar um profissional para que ele entenda e estude o seu caso, para que ele lhe diga se você tem ou não tem direito. Procure um profissional, vá na Defensoria Pública, procure um advogado privado do seu interesse, que você conheça, que você terá o esclarecimento de todas essas dúvidas. Vamos à terceira pergunta? No WhatsApp. Todo ano a escola do meu filho me obriga a comprar o material escolar direto da escola. Não concordo. O que fazer? Esse tema é recorrente. Todo tempo, todo ano, as responsabilidades vão acontecendo com relação ao material escolar. De fato, a gente precisa analisar o que é responsabilidade e o que não é responsabilidade. Primeiramente, se o material escolar são aqueles livros indicados, os livros das editoras comuns indicados para você comprar, efetivamente você não é obrigado a comprar na escola. Salvo se forem aquelas apostilas específicas que possuem um estudo. Aí sim, essas você pode sim e deve comprar, mas o custo não pode ser também um custo absurdo.
Com relação a material escolar, há também com relação a fardamento, aquelas fardas absurdas e preços muito altos. Na verdade, a grande questão aí é o seguinte, pode haver a exigência do fardamento? Pode haver, mas tem que haver o registro desse fardamento e não pode se impor a quantidade de farda que você vai comprar. Então, sobre essa demanda, é interessantíssimo, a gente precisa ficar atento, que assim, materiais com relação a materiais de uso comum, esses não podem ser cobrados de você. Tá bom? Mande sempre as suas perguntas. E aí eu digo e chamo, participe com a gente desse programa. Participe, é o seu programa. E é com muita alegria que inauguramos esse diálogo, entendeu? Que fizemos esse programa para você. Esse programa é seu. Mande sempre as suas indagações. Aqui foi feito para esclarecer suas dúvidas e que você entenda as problemáticas da sociedade. Nos encontraremos sempre aqui, aos sábados, às 8h30 da manhã, na tela da Band, canal 15. Durante a semana, nos envie perguntas, nos envie dúvidas, sugestões de programas. Pelo WhatsApp, 989-8557-0088. Nos acompanhe também pelo Instagram, programa Saudações. E no YouTube, programa Saudações com Ted Anderson. Sobre qualquer tema, faremos de tudo, ficaremos felizes em esclarecer. Então, por hoje é só, dou por encerrado e justo. Fiquem com Deus e saudações.